Muitos brasileiros que não têm assistência médica pública de qualidade acabam apertando o orçamento e contratam um plano de saúde. Muita gente tem feito isso ultimamente. Mas já imaginou fazer aí um esforço grande aí para pagar o plano, tirar de um canto, do outro e não ter o serviço prometido completo? Por isso, na hora de contratar uma empresa, é bom ficar atento ao contrato. Há 7 anos, o seu Antônio contratou um plano de saúde. Escolheu um que oferecia cobertura para exames e internamentos, com abrangência regional. Eu vi esse plano, li as cláusulas do plano, vi também a proposta de adesão. Eu achei suficiente para mim, me cobria tudo, os exames, internamento, tudo. Eu achei ideal e fechei esse plano. O senhor está satisfeito? Super satisfeito. Mas nem todo mundo costuma ficar satisfeito com o plano de saúde. Por isso é preciso escolher bem a operadora e ter certeza de quais serviços são oferecidos. Essa empresa trabalha com um plano de abrangência regional e nacional. As contratações podem ser do tipo individual ou coletivo, no caso de empresas. Mas em qualquer um desses casos, é preciso passar pelo período de carência, aquele tempo de espera para poder fazer um determinado procedimento. O período de carência é definido pela ANS, existem períodos máximos de carências para consultas e exames, para internamento, para parto e para pré-existência. Quais os tempos de vocês? Para consultas e exames simples, o período de carência é de 30 dias, exames especiais 180 dias, internamento também 180 dias, o parto 10 meses e o período de pré-existência são de 2 anos. E depois desse processo, será que o plano é obrigado a cobrir todos os atendimentos que você precisar? Só os que estiverem especificados no contrato. Por isso que é importante lê-lo antes de assinar. Nessa mesma operadora, por exemplo, existem diferenças entre os atendimentos oferecidos. Está tudo especificado em contrato. A maioria dos planos trabalham com atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, que é o que dá direito ao atendimento de parto, né? E a diferenciação que você tem é a forma de acomodação, que pode ser enfermaria, com acomodação coletiva, ou apartamento com acomodação individual. Só para explicar, pré-existência mencionada aí na reportagem é quando a pessoa já tinha aí alguma doença antes de contratar o plano de saúde. Como a gente falou, é muito importante estar atento ao que diz o contrato, observar cada detalhe. Se você tem um plano de saúde ou está pensando em contratar algum, é bom prestar bem atenção ao nosso bate-papo que a gente vai ter agora aqui no estúdio com o advogado trabalhista, o doutor Murilo Cavalcante. Você de casa pode participar mandando suas dúvidas para a gente pelo telefone 2101-8520, que o doutor Murilo vai responder. Seja bem-vindo ao GRTV. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Esclarecer sobre esse assunto que é tão relevante para a população brasileira. Quando a pessoa vai fazer esse contrato, a gente viu aí na reportagem, tem que ter alguns cuidados, mas a princípio, qual é o primeiro ponto que a pessoa tem que observar, além do valor que vai pagar? Bom, primeiramente, é de suma importância que o usuário ele verifique a amplitude do contrato, isto é, se a segmentação dele atende questões ambulatoriais, questões hospitalares, verificar também se o plano está regularmente registrado na ANS, verificar, logicamente, os prazos de carência, e todas essas circunstâncias inerentes ao próprio contrato. O que acontece assim que, doutor Murilo, o que acontece assim que as pessoas contratarem esse plano? Existem alguns planos que dão uma certa carência para liberar alguns serviços. E se esses prazos não forem cumpridos? Bom, os prazos de carência eles são expressamente previstos na Lei de Plano de Saúde. Os prazos de carência são de 24 horas para atendimentos médicos de urgência e emergência, 180 dias para os demais tipos de atendimento, 300 dias para partos a termo e até 2 anos para doenças e lesões pré-existentes. Cumprido o prazo de carência, nada mais resta ao usuário senão ter pleno acesso a todo tipo de procedimento que é necessário ao restabelecimento de sua saúde. A gente observa que tem muitos casos também, reclamações de pessoas que precisam passar por um procedimento cirúrgico e aí é necessário pedir autorização ao plano, às vezes essa autorização demora. O que fazer? Bom, primeiramente, essa autorização do plano ela é imprescindível, já que há uma prescrição médica e o usuário precisa levar esse tipo de prescrição ao conhecimento do plano que se dá através dessa solicitação administrativa. Em relação ao prazo de atendimento, é importante que o usuário fique atento, porque desde 2011, a ANS, por meio da Resolução Normativa número 259, prevê os prazos máximos de atendimento, que deverão ser cumpridos pela operadora, desde a solicitação do atendimento até o efetivo acesso do usuário ao pedido demandado.
variando desde 3 dias úteis para exames simples até 21 dias úteis para exames de máxima complexidade. Ó, a gente recebeu aqui perguntas que foram feitas pela Maria Oliveira, ela que mora no bairro Areia Branca, aqui em Petrolina. A primeira pergunta dela diz assim: é certo um plano de saúde cobrar, além da mensalidade, um tipo de cota extra? Bom, essa cota extra que ela está questionando é, na verdade, a coparticipação. Essa coparticipação nada mais é do que uma forma do plano regular o acesso do usuário ao objeto do contrato, seja exame, procedimentos. É possível que se cobre a coparticipação, todavia a coparticipação ela deve ser feita de forma razoável, a não impedir que o usuário tenha que carregar com valores substanciais e, por fim, ele se reste prejudicado na tentativa de acesso ao tratamento médico que ele precisa. Aí tem que avaliar qual a porcentagem Exato, aí que isso cobrar. deve estar previsto no contrato. A segunda pergunta dela diz assim: é legal cobrar aumento no valor do plano de saúde do idoso? Bom, desde 2004, com a edição do Estatuto do Idoso, restou decretada a ilegalidade da reajuste por deslocamento de faixa etária das pessoas idosas, ou seja, aquelas pessoas com mais de 60 anos. Em virtude disso, muitas operadoras adotaram a prática de realizar reajuste por deslocamento de faixa etária quando o usuário completa 59, de reajuste de 70%, 80%, 131%. Isso com o nítido intuito de expulsar a pessoa que está começando a ficar mais velha e provavelmente irá usar com mais frequência o plano. E no caso, esses reajustes que são feitos pelos planos de saúde, ele normalmente acontece anualmente. Quando é que o consumidor ele pode reclamar, o cliente pode reclamar, quando ele achar que esse valor desse reajuste está começando a ser abusivo? Bom, primeiramente, é importante esclarecer que a mensalidade do usuário de plano de saúde ela está submetida a 2 tipos de reajuste, que é o reajuste anual, que vai ser anualmente praticado na data do aniversário do contrato, isto é, quando o usuário praticou, que nos planos individuais, que é aquele que o usuário contrata diretamente com a operadora, vai estar limitado ao índice anual expressamente previsto pela ANS todo ano. Já nos contratos coletivos, que é aquele contrato em que o usuário é beneficiário de um plano por intermédio de uma pessoa jurídica intermediária, seja um empregador, uma associação, ele não está limitado por esse índice de reajuste da ANS, motivo pelo qual esse reajuste nosso dará de forma livre e pactuada entre a empresa intermediária e a operadora. Em razão disso, é nesse tipo de contrato que ocorre o maior tipo de abusividade, já que a ANS ela não fixa o limite fica simplesmente a critério da operadora que vai negociar livremente com a empresa intermediária, que na verdade não há muita negociação em razão da discrepância de relação entre as partes. Quando o consumidor observar que os contratos não estão sendo cumpridos, qual é o primeiro passo? Ele procura um advogado como o senhor de direitos da saúde, ele busca ajuda na defensoria pública, qual é o primeiro passo que o consumidor deve fazer? O passo mais importante que deve ser feito no início é buscar auxílio perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela poderá verificar e auxiliar o consumidor em razão da presença de eventuais ilegalidades praticadas pela operadora. Contudo, a ANS ela possui uma tarefa meramente administrativa. Ela poderá penalizar administrativamente a operadora, praticando multas, de forma a fazer com que a operadora cumpra a lei e todos os requisitos inerentes ao contrato. Todavia, para que o usuário consiga ter acesso, de fato, ao procedimento, consiga reduzir a mensalidade e a patamar de razoabilidade, é necessário o manejo de medidas judiciais para que reconheça, através do Poder Judiciário, a ilegalidade praticada pela operadora. E bem rapidinho, doutor, em relação quando a pessoa paga um tipo de serviço que ele deveria fazer, mas que o plano bloqueou porque tem um certo limite, esse cliente ele pode ser ressarcido? Na verdade, a operadora não pode limitar o acesso do usuário aos tipos de serviço se for por meio da rede credenciada da operadora. Todavia, se o usuário buscar serviços fora da rede credenciada, apenas nessas situações de emergência e urgência, em que o usuário não possa acessar diretamente a rede credenciada, é que a operadora está obrigada a realizar o reembolso, que será de acordo com a tabela própria, ou seja, aquele valor que a operadora satisfaria a rede credenciada, se o serviço estivesse lá realizado. Obrigada, doutor Murilo, por esclarecer todas essas dúvidas. Seja muito bem-vindo aqui ao GRTV e que a gente possa aqui tirar outras dúvidas do pessoal de casa em outra oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Tarde. Boa tarde.